Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos trabalhar as limitações de acessos com base nos grupos de usuários. Então pense aqui comigo, você é o administrador de uma empresa e você quer ter informações de vendas de todos os vendedores, ou você quer ter uma gestão de atendimento de todos os seus cabeleireiros, né? Porém você quer que cada operador que vai operar o sistema, eles tenham ali acesso apenas às suas informações. E mais, tem algumas telas, informações, por exemplo, como tela de cadastro de clientes, tela de cadastro de produtos, a questão financeira. Essas telas você não quer que o pessoal tenha acesso, tenha visão do sistema. Vamos aprender a como limitar os acessos utilizando algumas condições, algumas métricas dentro do AppSheet, beleza? Mas antes de a gente ir lá para o vídeo, vamos lá então naquele famoso curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque isso nos ajuda a estar melhorando ainda mais nossos vídeos, está subindo aí nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Para continuar servindo vocês, ajudando vocês nessas aplicações que nós estamos desenvolvendo e entregando aqui para vocês de forma bem prática, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. E aqui eu já estou com uma tabela criada, tá bom? Eu vou explicar um pouco para vocês o que eu já preparei aqui. Vamos identificar as seguintes situações. Eu tenho aqui uma tabela que eu criei de movimento de vendas, tá bom? Nessa tabela de movimento de vendas, eu fiz algo simples, coloquei o ID aqui em vendas, a data, produto e quantidade, e uma coluna de user, tá? Aqui nessa coluna de user, todas as telas que eu ver que for necessário eu separar informações entre usuários, eu vou colocar essa coluna no meu banco de dados. Nessa coluna eu vou configurar para que venha todo o lançamento que ocorrer, que seja identificado o e-mail do usuário, tá? Para que possamos trabalhar filtros dentro das tabelas. E na tabela de cadastros eu coloquei aqui o ID produto, tá? Produtos, e coloquei aqui também a coluna de usuário. Possivelmente você pode querer fazer isso também na tabela de cadastro, dependendo da sua situação. E a tabela de usuários, onde eu vou cadastrar todos os meus usuários e vou identificar a qual grupo ele pertence, tá? E aqui na tabela de role, role em inglês seria funções, tá? E aqui eu coloquei aqui dois tipos de funções já, o ADM e o usuário normal para vocês trabalharem. Então vocês podem colocar administrador, coordenador, supervisor, operador, né? E para cada situação você vai trabalhar as condições, ok? Aqui é o ID, tá? Já coloquei dessa forma para ficar fácil da gente entender a questão dos códigos dessas funções, tá bom? Pessoal, então nós temos aqui a tabela de movimento, cadastro, usuários, a tabela de cadastro de funções. E aqui no AppSheet nós temos já o trabalho, já fiz a conexão aqui para a gente ganhar tempo no vídeo, ok? Vou mostrar para vocês como é que ficou aqui as configurações das colunas aqui no cadastro de produto, né? Eu coloquei aqui como label o produto, nome do produto, o ID no ID, tá? Desmarquei aqui o show, desmarquei aqui também na pesquisa, e no user e-mail eu coloquei aqui o tipo de coluna e-mail, tá? E também o que eu fiz, eu coloquei que é importante, tá? Essa função aqui no initial value, eu desmarquei a função de mostrar, porque eu não quero que fique mostrando no lançamento o e-mail do usuário, tá? Ele vai registrar internamente sem mostrar aqui no formulário. Olha aqui essa função, pessoal. Ela fala assim, ó, que o usuário e-mail seja igual ao que estiver logado na conta. Então ele vai trazer para cá o lançamento de todos ele vai registrar quem é o usuário que fez o lançamento, tá? Daquelas funções. E ok, no movimento de vendas nós também vamos fazer um trabalho bacana. Qual que é o trabalho que eu fiz aqui? Eu fiz a configuração de data, o texto ID,
o LinkedIn, coloquei o no aqui para poder já vir automático o dia de hoje, tá bom? Produtos ref coloquei aqui também, fiz a referência da tabela cadastro de produtos, tá bom? Para que a gente consiga fazer os relacionamentos entre a tabela. A quantidade aqui está como texto, vou colocar como número, ok? E user mail também coloquei aqui aquela função, tá? Eu desmarquei também aqui o show para que eu consiga fazer os lançamentos sem precisar ficar aparecendo no formulário informações desnecessárias, tá bom? E aqui no nosso cadastro de funções, coloquei aqui o label role, ID e ok, tá? E lá no cadastro de usuários, eu coloquei o nome, fiz um relacionamento com a tabela lá do cadastro de funções para poder vir para cá, né? E o e-mail é um cadastro, né? Então aqui eu vou colocar o e-mail de quem vai utilizar o sistema, tá bom? Não é para fazer referência aqui de usuários conectados, tá bom, pessoal? Então essa estrutura aqui já é suficiente para a gente trabalhar no Wix aqui as nossas necessidades. Agora vamos lá, então. Aqui no Wix eu criei então nosso front-end e temos então cadastro de produtos, que é essa aba aqui. Temos o movimento vendas e temos o usuário, ok? E o movimento vendas, sem nenhum lançamento, tá bom, pessoal? Então no movimento vendas aqui, o que eu posso já realizar para vocês? Eu vou por parte aqui, vou cadastrar um produto. Então o produto vai ser água com gás. O custo da água com gás é 95 centavos. Vou salvar essa água com gás. Vou adicionar mais um produto, refrigerante mineiro. Vou colocar aqui o custo desse refrigerante mineiro, 4,95. Ok, eu já tenho aqui então cadastrado o produto. Tem aqui agora meu movimento de vendas. No meu movimento de vendas vou vender uma água a quantidade de 1. Tá certo, pessoal, aqui no sistema normal aí você colocaria valor, vezes, multiplicando as quantidades, né? Mas aqui o nosso objetivo não é se apegar a esses detalhes. Vamos trabalhar aqui a questão de filtro de acessos, ok? Mas até para a gente ter um pouco de toque, né? Vamos mudar aqui algumas coisinhas, né? O produto, a data da venda, ok? E a quantidade. Vamos tirar esses action todos aqui. Manual. Vou deixar aqui só essa função de adicionar. E aqui vou manter de novo o produto e a quantidade. Ok. Tá bom, pessoal. Tenho esses lançamentos. Agora eu vou mudar aqui o usuário para que a gente possa simular o trabalho de um usuário Deia.Oliver. Vou lançar aqui como se eu estivesse utilizando Deia.Oliver. Estou criando aqui alguns cenários para a gente trabalhar daqui a pouquinho essas funções, tá bom? Deia.Oliver. Vou criar aqui um outro usuário que seria o Santos.Gilson. Aqui para a gente diferenciar na prática, eu vou colocar aqui só uma venda. Olha só que bacana. Temos algumas vendas lançadas, tá bom, pessoal? E aí, qual que é a ideia? Eu quero que cada usuário veja apenas as suas vendas, tá? E eu quero que os meus usuários, os funcionários, não tenham acesso a cadastro de produto e cadastro de usuários, tá bom? Que inclusive nós temos que cadastrar as pessoas aqui também, senão a regra não vai dar certo.
O Gilson, então, ele vai ficar com aquele e-mail gilson@gsgestão.com.br. O Gilson vai ser o administrador, tá? Ok. Vou cadastrar aqui agora o Matheus, nosso parceiro. Vou colocar aqui o e-mail santos.gilson85 como referência, que são os e-mails que realizaram o lançamento das vendas. Vou colocar ele aqui como funcionário. E vou colocar aqui também agora o vendedor Andréia, a vendedora Andréia, que está utilizando esse e-mail, que é um dos e-mails que eu utilizei aqui como lançamento. Olha que bacana, pessoal. Vou colocar ela também como uso. Eu tenho aqui agora os meus cadastros. Na prática é assim que funcionaria, né? As regras, cadastro de produto, beleza? Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui nesses outros, essas funções. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou eliminar a visão de usuários, o cadastro de usuários, para que os meus funcionários não tenham acesso, porque eles não precisam cadastrar usuário. Quem cadastra usuários são só os administradores, né? Então vem aqui no UX, abro a tabela usuários e aqui em display eu vou colocar aqui em mostrar-se, tá? Apresentar-se, e eu vou utilizar uma métrica que é a seguinte: me mostre, apresente, né? Que é o lookup, apresente essa tela se o usuário e-mail, user e-mail, lá da tabela usuários, usuário, é que a gente dá a sugestão, ó, qual o valor, user e-mail, date set, que é o banco de dados, com a tabela usuários, qual a coluna, e-mail, né? E o que eu quero que ele retorne? Eu quero que ele busque o roller, né? E o que eu quero? Eu quero que ele seja só se ele for igual a o ADM01. Por quê? ADM01. Roller ADM01, tá? Lembra? Tabela usuário, código ADM01. Essa é a função que está dentro dos usuários. Beleza? Então eu vou colocar aqui ADM01. Pessoal, e eu coloquei o igual, mas dependendo da regra que você for criar, você pode colocar o diferente de, você pode colocar, no caso aqui, o menor não dá certo, né? Porque nós não estamos trabalhando algo numérico, né? Mas você pode utilizar igual ou o diferente, tá? O igual aqui porque eu estou utilizando só uma condição, que essa condição é o ADM01. E eu vou até copiar agora, pessoal, porque com essa função nós vamos realizar outras demandas, né? Então se eu copiar aqui e salvar, olha o que vai acontecer aqui com o usuário. Tá vendo? Por que já sumiu aqui a tabela de usuários? Porque eu estou conectado com o usuário Gilson, santos.gilson, que é o usuário que nós fizemos para o Matheus. Vou salvar. Quem que é o administrador? É o Gilson, não é? Não é o santos.gilson, é o gilson@gsgestão. Se eu altero aqui meu usuário para ele, ADM01, 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 look user, usuários, e-mail, roller, igual a ADM01. Gilson, Santos, Andréia, Oliver, Gilson,
pessoal, faltou uma regra aqui, ó. User e-mail, faltou entre parênteses aqui. Por isso que ele não aceitou aqui a regra. Pronto. São detalhes, né? Detalhes que pegam. Ok? Ó, usuário Gilson Santos, aparece aqui a tabela de usuários, né? Agora o Santos.Gilson, se eu clico, que é um outro usuário, ele não aparece. Então aqui estamos resolvidos. Vou copiar aqui de novo, porque não tinha aquele entre parênteses, tá? Então marque bem, pessoal. Looker, user, e-mail, usuário, e-mail, roller é igual a ADM01, beleza? Com essa função aqui agora, eu vou fazer o que? Eu quero agora no cadastro de movimento, eu não quero que todos os vendedores vejam as vendas de todos, né? Eu quero que cada um veja apenas as suas vendas. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma slice. Vem aqui em Data, Slice, e vou adicionar uma slice. Qual slice que eu vou adicionar? No movimento de vendas, né? Clico aqui, clico em criar uma nova expressão, e nessa expressão eu vou dizer o que? Ó, eu quero que faça um filtro apenas dos usuários, né? Lembra que eu coloquei a coluna lá na tabela de movimento? Aqui, ó, coloquei a coluna do movimento aqui, ó, certo? E aqui eu vou fazer o que? Ó, eu quero que as informações elas só sejam vistas se o usuário for igual ao user e-mail, tá? Da coluna user. Então eu vou vir aqui, vou fazer essa regra, user e-mail seja igual a user e-mail, tá bom? Porém, eu quero criar uma outra situação aqui, né? Qual outra situação? Se eu fizer isso, o administrador ele vai ver só a dele também, mas eu quero que o administrador ele veja o lançamento de todos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, ou essa regra OR, e aí eu venho aqui e coloco aquela função que eu havia criado, né? Ou se o user e-mail for igual a usuário, né? Ou se o e-mail for ADM01, tá bom? Então com essa regra, aí nós salvamos aqui, aí nós vamos agora lá para o nosso movimento, tá? E aqui nosso movimento, eu vou alterar a tabela movimento vendas para o novo slide que eu criei. E eu estou agora aqui, ó, no usuário Santos.Gilson. Olha só agora que legal, pessoal. Vejam que agora com o usuário administrador, ele vai ser possível visualizar o acesso de todos, tá? E os demais usuários só vão poder visualizar os seus lançamentos. Olha que bacana, tá vendo? Santos.Gilson, Deia e o Gilson. O Gilson é o administrador, ele viu dele e viu dos demais usuários, tá? Aquela função que ela está aqui na minha cópia, você também consegue utilizar ela para editar alguns actions. Por exemplo, eu quero que o pessoal eles acessem o cadastro de produtos, mas eu não quero que eles adicionem. Eu quero que quem faça a adição seja apenas o administrador. Então você pode vir aqui em AD e colocar um display, e no behavior você vai colocar aqui uma condição que seja a mesma condição lá que nós havíamos copiado e colado, tá? Eu quero que mostre a ação de adicionar apenas se o usuário for administrador. Olha que bacana. Vou salvar. E aqui agora eu estou agora na tela do administrador, né? Estou usando o e-mail administrador, então aparece a adição. Se eu colocar aqui, para alterar para o usuário Matheus, ele não vai ter acesso aqui. Perdão, vou tirar aqui a bolinha do meu
vocês verem melhor, perdão. Vamos para cá. Então, pessoal, com o usuário Gilson, tem o botão aqui de adicionar. Com o usuário colaborador, eu não quero que ele tenha função de adicionar, né? E você pode trabalhar essas regras no deletar, né? Aqui na tabela de cadastro você tem as funções, ó. Eu não quero que o colaborador faça delete as informações de cadastro, eu não quero que ele edite, né? Então você pode vir aqui e fazer essas regras, tá bom? Você pode fazer essas regras assim para que você tenha a segurança do seu sistema e controle dos processos, beleza? Então você vai ver aqui que o colaborador ele só vai conseguir visualizar o cadastro do produto, ok? Olha que bacana, ele não consegue, tá? Esse botão de adicionar que aparece aqui, ele vem lá na tabela de vendas. Tá? Eu entro na tabela de vendas, porque é uma view. Olha lá. Ele pode adicionar a venda aqui, que é a da tela de relacionamento. Com essas funções também, pessoal, vocês podem trabalhar algumas coisas bacanas, como por exemplo, criar mais funções, mais acesso de colaboradores, tá? Uma outra situação que eu quero aproveitar e mostrar para vocês, que aqui no Manage você consegue trabalhar acho que é aqui que tá, é no Smart, você, Monitor, você consegue visualizar a performance do pessoal que está utilizando o seu aplicativo, tá? Só me relembrar se é nesse local também. Você consegue filtrar, você consegue trabalhar a questão de logs, né? Você consegue fazer toda essa performance e identificar se aqui, achei a quantidade de vezes que acessaram, né? Quantas vezes foram acessadas o aplicativo, você consegue fazer essa gestão. Tem lugares aqui também que você consegue visualizar, por exemplo, quem alterou o que, né? Quem alterou tais informações. Olha lá, loading de log. Aqui você consegue ver o log de acessos, de execuções de cada usuário, né? E você pode ver, ó, tem os usuários aqui, as movimentações, né? E o usuário que ele mostra aqui não é aquele que eu fiquei demonstrando aqui, alterando. Ele mostra com base no que está realmente logado no e-mail, tá? E mostra aqui, ó, adicionou um movimento de vendas, né? Às 22, às meia-noite 27, no dia 22/9, tá? Então é importante para você saber quem alterou as informações, quem fez algum movimento, tá bom? Fica para aqui mais uma ideia para vocês da gestão, né, de acesso. Como nós estamos falando de gestão de acesso, estou dando mais esse up aqui para vocês poderem ter mais informações do app, que ele é bem completo nessa questão. Beleza? Pessoal, então é isso. Eu acho que consegui entregar aqui para vocês essas funções. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar nos procurando aqui nos comentários, que aí nós vamos estar respondendo para vocês assim que possível, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus!